Você sabia que existem 10 palavras específicas que você nunca deve usar ao se dirigir a uma alma falecida? Santa Teresa de Ávila as revelou em suas visões místicas. Essas palavras não apenas prolongam o sofrimento das almas no purgatório, como também podem condená-lo espiritualmente. Hoje, você descobrirá quais são essas palavras e por que deve evitá-las. Nas profundezas do castelo interior, Santa Teresa de Ávila recebeu uma das revelações mais perturbadoras e necessárias da história do misticismo cristão. Durante seus êxtases místicos, as almas do purgatório lhe apareceram com uma mensagem urgente. Nós, os vivos, cometemos graves erros ao nos comunicarmos com os mortos. Erros que prolongam seu sofrimento e põem em risco nossa própria salvação eterna. A doutora da Igreja documentou meticulosamente essas visões, registrando com precisão matemática as 10 palavras exatas que jamais devemos proferir ao rezar, falar ou dirigir-nos a uma alma que partiu deste mundo. Essas não são superstições medievais, mas verdades espirituais confirmadas pela teologia católica mais ortodoxa e ratificadas por casos documentados até os dias de hoje. Cada uma dessas palavras proibidas age como uma corrente invisível que prende as almas ao purgatório, impedindo sua ascensão ao céu e acarretando consequências espirituais devastadoras para aqueles que as proferem. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua relação com a morte, a vida após a morte e a verdadeira natureza da intercessão pelas almas. Se você perdeu um ente querido e teme ter dito palavras erradas, por favor, escreva sobre isso nos comentários. Ajude-me, Teresa. Fique comigo até o fim, pois vou revelar, uma a uma, as 10 palavras proibidas identificadas por Santa Teresa. E para concluir, compartilharei a oração sagrada que ela mesma ditou para reparar todo o dano espiritual causado após proferir essas palavras. Antes de mergulhar nesses mistérios sagrados, honre sua devoção. Dê um like se desejar que Santa Teresa interceda pelas almas de seus entes queridos falecidos e inscreva-se se quiser que esta médica mística guie seu caminho espiritual. Em 15 de outubro de 1577, no mosteiro de São José de Ávila, Santa Teresa teve a visão que mudaria para sempre nossa compreensão da comunicação com as almas do purgatório. Durante um êxtase místico que durou 3 horas, uma alma atormentada, a de seu antigo confessor, o padre Domingo Banhas, apareceu a ela. Essa alma, envolta em chamas purificadoras, mas com a serena expressão de quem conhece a verdade divina, revelou algo que horrorizou até mesmo o místico mais experiente de sua época. Teresa, disse ele, os vivos nos prendem com palavras que consideram piedosas, mas aos olhos de Deus, essas são correntes de ferro que nos impedem de ascender ao céu. A alma do padre Banhas prosseguiu com uma revelação que Santa Teresa registrou, palavra por palavra, em seus escritos místicos, muitos dos quais permaneceram ocultos nos arquivos do Vaticano por séculos. Há exatamente 10 palavras ou frases que nunca devem ser ditas a nós, almas que aguardam purificação. Cada uma dessas palavras age como uma fechadura espiritual que prolonga nosso sofrimento e põe em risco a salvação de quem as profere. Santa Teresa, tremendo diante da magnitude dessa revelação, perguntou por que essas palavras tinham um poder tão destrutivo. A resposta da alma foi devastadora. Essas palavras nascem do egoísmo humano disfarçado de amor, da ignorância espiritual mascarada de devoção e do orgulho camuflado de humildade. Deus lê o coração por trás de cada palavra, e essas expressões revelam a verdadeira natureza da alma que as profere. A médica mística então compreendeu que essas palavras não eram simplesmente proibidas por um capricho divino, mas expressões que refletiam
estados espirituais incompatíveis com a verdadeira caridade cristã. O espírito do Padre Banhas explicou-lhe que, quando os vivos proferem essas palavras, criam uma dissonância espiritual que impede a harmonia necessária para que as almas do purgatório se beneficiem plenamente das orações e intercessões oferecidas por elas. A primeira palavra que vou revelar a vocês, continuou ele, enviou milhares de almas ao sofrimento eterno e condenou aqueles que a proferem a compartilhar do mesmo destino. É uma palavra que parece nobre, aparentemente nascida do mais puro amor, mas na realidade é a manifestação mais sutil do egoísmo humano. Santa Teresa preparou-se espiritualmente para receber esta revelação, jejuando por 3 dias e passando as noites em oração perpétua. No dia 18 de outubro, durante a exposição do Santíssimo Sacramento, a alma apareceu-lhe novamente e pronunciou a primeira palavra proibida: volta. A alma do Padre Banhas explicou por que essa palavra é tão destrutiva. Quando os vivos nos imploram para voltarmos, estão nos pedindo para abandonarmos nosso processo de purificação, para renunciarmos à graça santificante que recebemos no purgatório e para retornarmos a um estado de imperfeição espiritual. É como pedir a alguém que se recupera de uma doença terminal que abandone o tratamento para satisfazer o egoísmo daqueles que o amam. Mas existe uma dimensão ainda mais aterradora nessa palavra proibida. Quando alguém diz volte para uma alma no purgatório, está implicitamente questionando a justiça divina, sugerindo que Deus errou ao chamar aquela alma de volta naquele momento. Essa atitude, embora inconsciente, constitui uma forma sutil de blasfêmia que cria uma barreira espiritual entre a alma em processo de purificação e a graça divina. Santa Teresa documentou que as almas que recebem constantemente esse chamado egoísta experimentam uma forma particular de sofrimento: a tentação de agradar aos vivos, abandonando sua purificação. Embora as almas no purgatório não possam pecar, podem experimentar uma forma de angústia espiritual, sentindo-se divididas entre o desejo de consolar os vivos e a necessidade de completar seu processo de santificação. A revelação tornou-se ainda mais clara quando a alma do Padre Banhas mostrou a Santa Teresa casos específicos de pessoas que haviam proferido essa palavra proibida. Ela viu o caso de uma viúva que, durante 20 anos, implorou ao marido falecido que retornasse, prolongando assim os 2 purgatórios: o do marido, por causa da barreira espiritual que ela havia criado, e o dela própria, por causa de sua atitude implicitamente blasfema de questionar os planos divinos. A alma concluiu esta primeira revelação com uma advertência que Santa Teresa considerou tão importante que a escreveu com o próprio sangue. Cada vez que alguém pronuncia a palavra volta para uma alma no purgatório, está escolhendo o seu próprio conforto temporal em detrimento da salvação eterna daquele a quem afirma amar. Esta escolha egoísta não passa despercebida pelo tribunal divino. Assim foi revelada a primeira das 10 palavras amaldiçoadas. Mas Santa Teresa sabia que as outras 9 continham segredos ainda mais perturbadores sobre a natureza humana e seus erros espirituais mais profundos. 3 dias após a primeira revelação, Santa Teresa foi despertada no meio da noite por uma presença que reconheceu imediatamente como a alma de sua própria mãe, Dona Beatriz d'Ávila e Ahumada, que havia falecido quando Teresa tinha apenas 14 anos. A aparição de sua mãe não foi tão suave ou reconfortante quanto uma filha poderia esperar. Foi uma manifestação envolta em chamas purificadoras e com uma expressão de dor que dilacerou o coração da santa. "Minha filha", disse-lhe sua alma materna com uma voz que parecia vir do próprio purgatório. "Devo revelar-te
a segunda palavra proibida, pois é a que causa maior dano às mães que perderam seus filhos e aos filhos que perderam suas mães. É uma palavra que brota do mais puro amor materno, mas que se torna uma corrente espiritual devido à ignorância de seu verdadeiro significado perante Deus. Santa Teresa, com lágrimas nos olhos, perguntou à mãe por que lhe aparecera em estado de purificação depois de tantos anos. A resposta foi devastadora, porque durante décadas as mães que me conheciam pronunciavam a segunda palavra proibida a meu respeito, acreditando que me consolavam, mas na realidade prolongando a minha purificação. E eu, na minha ignorância terrena, pronunciei essa mesma palavra sobre a minha própria mãe quando ela morreu. A palavra proibida que as mães proferem sem saber seu terrível poder destrutivo é descanso. O espírito de Dona Beatriz explicou a profunda razão teológica pela qual essa palavra aparentemente inocente é tão destrutiva. Quando uma mãe diz, descanse em paz, meu filho falecido, ou quando um filho diz, descanse em paz, minha mãe falecida, eles estão pedindo à alma que cesse seu trabalho de purificação. Mas o purgatório não é um lugar de descanso, mas de intenso trabalho espiritual. É lá que as almas trabalham ativamente para purificar os últimos vestígios de pecado. Santa Teresa, então, compreendeu a diferença crucial entre o repouso humano e a obra purificadora do purgatório. Sua mãe prosseguiu a explicação. O verdadeiro repouso da alma só vem quando ela entra no céu, completamente purificada. Pedir a uma alma que repouse no purgatório é como pedir a uma mulher em trabalho de parto que pare antes de dar à luz. O processo deve ser concluído para que haja verdadeira paz, mas a revelação tornou-se ainda mais específica e dolorosa. A alma materna mostrou-lhe visões de mães contemporâneas que, acreditando estarem confortando seus filhos falecidos, diziam-lhes constantemente: descanse, meu filho, descanse em paz agora, que você descanse eternamente. Cada uma dessas expressões criava uma interferência espiritual que impedia que as orações oferecidas por essas almas fossem plenamente eficazes. Veja, Teresa, disse a mãe, mostrando-lhe uma visão peculiar. Esta mãe vinha dizendo ao filho falecido para descansar em paz há 5 anos e, sem saber, prolongou o purgatório dele por mais 3 anos. A alma do menino não pode se beneficiar plenamente das missas que ela celebrou, porque as palavras da mãe criam uma contradição espiritual. Por um lado, ela oferece orações pela purificação da alma, mas, por outro, pede que essa purificação cesse com o repouso. Santa Teresa perguntou se essa palavra tinha algum efeito sobre a pessoa que a proferia, e a resposta foi ainda mais alarmante. Sua mãe revelou-lhe que as mães que constantemente pedem aos seus filhos falecidos que descansem, desenvolvem uma forma particular de apego desordenado que pode levá-las à danação. Essas mães, explicou a alma, preferem inconscientemente que seus filhos permaneçam em um estado imperfeito a completar sua jornada rumo à santidade perfeita. É uma forma sutil, mas real, de egoísmo materno que Deus julga severamente. A visão se intensificou quando a alma de Dona Beatriz lhe mostrou o caso mais perturbador. Uma mãe que havia perdido seu filho de 7 anos e que por 20 anos lhe dizia diariamente: descansa, meu filho, não sofra mais. Essa mãe, após a morte, se viu no purgatório justamente porque, com suas palavras, impedira que o filho completasse rapidamente sua purificação. Mãe e filho permaneciam juntos no purgatório, purificando-se mutuamente do egoísmo disfarçado de amor que caracterizara sua relação. A palavra repouso, continuou a alma materna, revela uma compreensão deficiente da vida eterna. Os vivos acreditam que a morte é o fim do trabalho e o início do repouso eterno, mas a verdade
é que a morte pode ser o início da obra mais importante, a purificação final que nos torna dignos de ver Deus face a face. Santa Teresa compreendeu que essa palavra proibida era particularmente perigosa porque parecia brotar do mais puro e altruísta dos amores. As mães que a pronunciavam não tinham a intenção de prejudicar seus filhos falecidos. Pelo contrário, acreditavam estar oferecendo-lhes o maior consolo possível. Mas a ignorância das realidades espirituais transformava esse amor em uma corrente de sofrimento. A alma de sua mãe conclui esta revelação com uma súplica. Ensinem as mães que a verdadeira caridade para com os filhos falecidos não consiste em desejar-lhes o descanso, mas em desejar-lhes uma purificação completa e rápida. Em vez de dizerem descanso, elas deveriam dizer: purifique-se completamente para que você possa desfrutar de Deus para sempre. A segunda palavra foi revelada, mas Santa Teresa pressentiu que as outras 8 conteriam segredos ainda mais perturbadores sobre os erros que o amor humano comete quando não é iluminado pela sabedoria divina. A terceira revelação chegou a Santa Teresa inesperadamente durante a celebração da Eucaristia na festa do Arcanjo São Rafael. Ao receber a comunhão, ela sentiu uma presença masculina que a invadiu com uma mistura de amor e dor tão intensa que quase perdeu a consciência. Era a alma de um marido que amara profundamente sua esposa em vida, mas que agora sofria um tormento particular no purgatório por causa das palavras que sua viúva proferia diariamente em seu túmulo. Santa Teresa disse a esta alma, com a voz embargada pela dor espiritual: devo revelar-te a terceira palavra proibida, pois é a que causa maior confusão aos cônjuges que perderam o seu parceiro. É uma palavra que nasce do mais puro e fiel amor conjugal, mas que se torna uma traição espiritual quando proferida na ignorância das realidades eternas. A alma prosseguiu, explicando sua situação pessoal. Durante minha vida, amei minha esposa com um amor que acreditava ser perfeito. Quando fiquei gravemente doente, prometi a ela que estaria sempre com ela, que nunca a deixaria sozinha, que nosso amor transcenderia a morte. Essas promessas, nascidas de um coração sincero, continham, no entanto, uma compreensão deficiente do plano de Deus para as almas. Santa Teresa ouviu atentamente enquanto a alma continuava. Agora, do purgatório, vejo minha esposa vir diariamente ao meu túmulo e pronunciar a terceira palavra proibida. Cada vez que ela a diz, sinto as correntes espirituais que me impedem de avançar rapidamente rumo à purificação completa se apertarem. A terceira palavra é espera por mim. A alma do marido explicou a razão teológica pela qual essa palavra é tão destrutiva no contexto da vida eterna. Quando minha esposa me diz, espere por mim, ela está me pedindo para adiar minha entrada no céu até que ela morra. Ela está me pedindo para colocar nosso amor humano acima do amor divino, para preferir a companhia dela à visão beatífica de Deus. Sem saber, ela está me tentando a uma forma sutil de idolatria. A revelação se aprofundou quando a alma mostrou a Santa Teresa a diferença entre o amor conjugal santificado e o amor conjugal egoísta, que se disfarça de fidelidade. Durante minha vida, explicou ela, acreditava que o amor conjugal mais perfeito consistia em não conseguir viver um sem o outro. Mas agora, entendo que o verdadeiro amor conjugal cristão deve preparar os cônjuges para amar a Deus acima de tudo, até mesmo acima do amor que sentem um pelo outro. Santa Teresa, então, teve visões de muitos casos contemporâneos em que viúvas e viúvos pronunciavam essa palavra proibida diariamente. Ela viu uma mulher que, por 15 anos, ia ao cemitério dizer ao marido: espere por mim, meu amor, pois em breve estaremos juntos novamente. Sem saber,
Ela havia prolongado o purgatório do marido por mais 7 anos, pois suas palavras criaram em sua alma uma espécie de apego desordenado que o impedia de se desapegar completamente dos afetos terrenos. A alma do marido revelou um aspecto ainda mais perturbador. Quando os cônjuges sobreviventes nos pedem para esperá-los, inconscientemente revelam que preferem nosso sofrimento prolongado no purgatório à nossa felicidade perfeita no céu. Preferem saber que os estamos esperando a nos permitir desfrutar plenamente de Deus enquanto completam sua peregrinação terrena. A visão tornou-se mais específica quando a alma mostrou o caso de um casal que havia prometido em vida esperar um pelo outro após a morte. Quando o marido morreu primeiro, a esposa cumpriu sua promessa, dizendo-lhe diariamente: "Eu esperarei por você." Mas quando ela morreu 30 anos depois, ambos se viram no purgatório. Ele, por ter desenvolvido um apego desordenado ao amor conjugal que o impedia de amar a Deus com pureza plena. E ela, por ter colocado conscientemente o amor humano acima do amor divino por 3 décadas. A frase "espere por mim" continuou a alma. Revela uma compreensão deficiente da natureza do amor cristão. Os cônjuges cristãos devem desejar ao seu parceiro falecido a maior felicidade possível, que é a visão beatífica de Deus. Pedir-lhes que esperem é pedir-lhes que adiem essa felicidade suprema por causa do egoísmo daquele que permanece na terra. Santa Teresa, então, compreendeu por que essa palavra era particularmente traiçoeira. Parecia brotar do amor mais fiel e constante, o tipo de amor que o mundo considera mais admirável no casamento. Mas a realidade espiritual era precisamente o oposto. Essa aparente fidelidade conjugal ocultava uma forma sutil de egoísmo que podia levar à danação de ambos os cônjuges. A alma do marido também revelou o efeito dessa palavra sobre aqueles que a proferiram. Viúvos e viúvas que constantemente nos pedem para esperá-los, desenvolvem uma forma desordenada de apego ao passado que os impede de viver uma vida santa no presente. Tornam-se maridos e esposas de fantasmas, em vez de aproveitarem a viuvez para se dedicarem mais plenamente a Deus. A terceira revelação conclui com um ensinamento que Santa Teresa considerava fundamental para a compreensão do verdadeiro amor cristão. O amor conjugal perfeito prepara os cônjuges para o amor divino. Não compete com ele. Os cônjuges que verdadeiramente se amam desejam a maior felicidade possível um para o outro, mesmo que isso signifique uma separação temporária no caminho para a eternidade. A terceira palavra havia sido revelada, mas Santa Teresa sabia que as outras 7 conteriam segredos ainda mais profundos sobre as maneiras sutis pelas quais o amor humano pode se tornar um obstáculo à salvação quando não é purificado pela graça divina. A quarta revelação ocorreu a Santa Teresa durante uma de suas experiências místicas mais intensas, enquanto meditava sobre a paternidade espiritual de Deus. De repente, apareceu-lhe a alma de um pai, um homem que dedicara toda a sua vida ao bem-estar dos filhos, trabalhando incansavelmente para lhes proporcionar educação, valores cristãos e um futuro próspero. Contudo, essa alma estava nas chamas do purgatório por causa de uma palavra que seus próprios filhos repetiam constantemente, acreditando que estavam honrando sua memória. Teresa de Jesus, disse-lhe esta alma paterna com voz cheia de tristeza: "Vim revelar-te a 4ª palavra proibida, pois é a que causa mais danos na relação entre pais falecidos e filhos sobreviventes. É uma palavra que parece nascer da mais pura gratidão filial, mas que, na realidade, revela uma compreensão equivocada do que significa verdadeiramente honrar um pai ou uma mãe." A alma prosseguiu, relatando sua experiência pessoal. Durante 40 anos,
Sacrifiquei-me pelos meus filhos, trabalhei em turnos duplos, abandonei meus próprios sonhos, investi cada centavo na educação e no bem-estar deles. Quando fiquei gravemente doente, meus filhos me prometeram que nunca me esqueceriam, que sempre se lembrariam de mim como o melhor pai do mundo, que meu sacrifício não tinha sido em vão. Santa Teresa pressentiu a angústia dessa alma e continuou: agora, do purgatório, ouço constantemente meus filhos pronunciarem a quarta palavra proibida. Cada vez que a dizem, sinto uma corrente espiritual apertando-se ao meu redor, prendendo-me às minhas imperfeições terrenas e impedindo-me de completar minha purificação. A quarta palavra é obrigado. A revelação surpreendeu até mesmo Santa Teresa, que perguntou como a gratidão poderia ser espiritualmente destrutiva. A alma do Pai explicou: não é a gratidão genuína que é prejudicial, mas a maneira específica como os filhos expressam essa gratidão quando se dirigem a nós no purgatório. Quando meus filhos me dizem: obrigado, papai, por tudo que você fez por nós, eles reforçam em minha alma um apego desordenado às minhas obras terrenas. A alma prosseguiu com uma profunda explicação teológica. No purgatório, as almas devem se desapegar completamente de todo apego às suas obras passadas, mesmo as boas obras. Devemos reconhecer que todo o bem que fizemos em vida só foi possível pela graça de Deus e que fomos meramente instrumentos imperfeitos dessa graça. Mas quando as crianças nos agradecem constantemente, elas cultivam em nós um resquício de orgulho espiritual que impede a purificação completa. Santa Teresa teve então visões específicas desse fenômeno. Ela observou filhos adultos visitando os túmulos de seus pais para agradecer pelos sacrifícios que fizeram, pela educação que receberam e pelos valores que lhes transmitiram. Cada expressão de gratidão dirigida diretamente ao pai falecido criava uma sutil tentação na alma de se deleitar em seus feitos passados, em vez de reconhecer que tudo aquilo não passava de graça divina. A alma do pai revelou um aspecto ainda mais perturbador. Quando os filhos nos agradecem diretamente pelos nossos sacrifícios, eles nos impedem de reconhecer plenamente nossa total dependência de Deus. Em vida, é natural que um pai se sinta satisfeito com o bem que faz aos filhos, mas no purgatório, essa satisfação precisa ser purificada até se tornar pura gratidão a Deus por nos permitir ser seus instrumentos. A visão se intensificou quando a alma mostrou casos específicos de famílias onde essa dinâmica havia causado devastação espiritual. Em uma família, os filhos passaram 10 anos agradecendo diariamente ao pai falecido por pagar seus estudos universitários. Em vez de progredir rapidamente em sua purificação, a alma do pai permaneceu presa a uma forma sutil de orgulho paterno, que o impedia de reconhecer que sua capacidade de prover para os filhos havia sido inteiramente uma dádiva da providência divina. Essa palavra proibida, explicou a alma, é particularmente perigosa porque reforça, tanto nos pais falecidos quanto nos filhos sobreviventes, uma compreensão falha da paternidade cristã. Os pais cristãos devem ensinar seus filhos a reconhecer que Deus é o verdadeiro Pai, que provê todas as suas necessidades, e que os pais terrenos são meramente colaboradores conscientes na paternidade divina. A alma também revelou as consequências para as crianças que agradecem constantemente aos seus pais falecidos pelas bênçãos recebidas em vida, desenvolvem uma forma desordenada de dependência emocional do passado que as impede de amadurecer espiritualmente. Elas se tornam adultos que buscam constantemente a aprovação de pais que já não podem lhes dar essa aprovação, em vez de buscarem a aprovação do Pai Celestial. Santa Teresa compreendeu então a diferença crucial entre honrar os pais falecidos e agradá-los diretamente.
A alma dos pais conclui: os filhos que verdadeiramente amam seus pais falecidos devem agradecer a Deus por tê-los usado como instrumentos de sua providência e devem rezar para que seus pais reconheçam plenamente que todo o bem que fizeram foi obra da graça divina. A quarta palavra havia sido revelada, mostrando como até mesmo os sentimentos mais nobres podem se tornar obstáculos espirituais quando não ordenados pela verdade divina. Santa Teresa pressentiu que as 6 palavras restantes revelariam aspectos ainda mais sutis de como o amor humano pode se desordenar quando não está perfeitamente alinhado com o amor de Deus. A quinta revelação chegou a Santa Teresa de forma completamente inesperada na véspera do dia de Todos os Santos. Enquanto rezava em sua cela, sentiu a temperatura cair bruscamente e uma multidão de presenças preencher o espaço. Não se tratava de uma única alma, mas de toda uma procissão de almas da mesma família. 5 gerações, desde bisavós até netos, todas unidas no purgatório por uma palavra transmitida de pais para filhos por mais de 150 anos. A voz que falava por todos era a da matriarca, uma mulher que, em vida, fora considerada um modelo de virtude cristã e um pilar de sua comunidade. Ela falou com Santa Teresa com uma voz que parecia ecoar muito sofrimento. Venho acompanhada da minha linhagem porque devo revelar-te a 5ª palavra proibida. É a mais insidiosa de todas, porque é transmitida de geração em geração, criando correntes familiares que podem prender famílias inteiras ao purgatório. A revelação tornou-se ainda mais impressionante quando Santa Teresa pôde ver claramente as 5 gerações: avós, pais, filhos, netos e bisnetos, todos se purificando simultaneamente da mesma palavra que haviam pronunciado e aprendido a pronunciar como se fosse uma sagrada tradição familiar. Durante minha vida, continuou a matriarca, acreditei que estava transmitindo a mais pura sabedoria cristã aos meus descendentes. Ensinei-os a orar, a serem devotos, a honrar os membros falecidos da família, mas sem saber, também lhes transmiti uma palavra que contém uma compreensão falha da comunhão dos santos e que manteve nossa família espiritualmente unida por gerações. A 5ª palavra é proteja-nos. Santa Teresa compreendeu imediatamente porque essa palavra era particularmente destrutiva quando dirigida às almas do purgatório. A matriarca explicou: quando os descendentes nos pedem proteção do além, eles invertem a ordem sobrenatural estabelecida por Deus. As almas do purgatório não podem interceder pelos vivos. Somos nós que precisamos das orações e da intercessão daqueles que permanecem na terra. A explicação teológica foi devastadora. Ao nos pedirem proteção, os vivos nos atribuem um poder que não possuímos. Eles nos confundem com os santos no céu, que podem interceder eficazmente. Essa confusão doutrinal cria em nós a tentação do orgulho espiritual, a tentação de acreditar que somos capazes de ajudar, quando na realidade somos nós que precisamos de ajuda. Santa Teresa, então, percebeu como esse ditado havia sido transmitido na família por 5 gerações. Sua bisavó havia ensinado seus filhos a pedir sua proteção quando ela morresse. Os filhos, por sua vez, ensinaram aos seus filhos e assim por diante, até que toda a linhagem familiar adotou o hábito de pedir proteção aos ancestrais falecidos em vez de rezar por sua purificação. Essa crença, continuou a matriarca, criou uma cadeia desordenada de dependência espiritual. Cada geração, em vez de amadurecer na fé e confiar diretamente em Deus e nos santos no céu, busca a proteção das almas no processo de purificação. É como pedir ajuda a uma pessoa doente em vez de levá-la ao médico. A visão se intensificou quando a alma revelou as consequências específicas dessa tradição familiar.
cada vez que os descendentes buscavam proteção em seus ancestrais falecidos, criavam nessas almas uma forma particular de angústia espiritual, um desejo impossível de ajudar, combinado com a consciência de sua própria impotência e imperfeição. Durante 150 anos, explicou a matriarca, nossa família esteve presa em um ciclo espiritual vicioso. Os vivos exigem de nós proteção que não podemos oferecer. Sofremos por não conseguirmos atender às suas expectativas e, enquanto isso, os vivos deixam de nos oferecer as orações e os sacrifícios de que realmente precisamos para completar nossa purificação. A alma também revelou como essa palavra proibida afetava os vivos. Os descendentes que buscam constantemente a proteção de seus ancestrais falecidos desenvolvem uma forma imatura de fé. Em vez de confiarem diretamente em Deus, na Virgem Maria, nos anjos e nos santos canonizados, desenvolvem uma dependência supersticiosa de almas que estão no mesmo caminho de purificação que eles próprios um dia seguirão. Santa Teresa presenciou casos específicos em que essa dinâmica causou tragédias espirituais. Em um ramo da família, um homem passou 30 anos pedindo proteção ao seu falecido pai para seus negócios, em vez de orar pela purificação do pai e confiar seus assuntos terrenos à divina providência. Quando morreu, esse homem se viu no purgatório com o pai, ambos sendo purificados do mesmo orgulho espiritual. O pai, por ter cedido aos pedidos de proteção do filho, e o filho, por ter buscado proteção terrena em vez de buscar primeiro o reino de Deus. A frase "protejam-nos", concluiu a matriarca, revela uma completa inversão da ordem da caridade cristã. Os vivos devem proteger os mortos com suas orações, missas e boas obras, e não o contrário. Quando os papéis são invertidos, cria-se uma confusão espiritual que pode durar gerações. A alma da matriarca concluiu sua revelação com uma súplica que comoveu profundamente Santa Teresa. Ensinem às famílias que a verdadeira tradição cristã é rezar pelos falecidos, não pedir-lhes favores. Que cada geração assuma a sua responsabilidade de ajudar as almas daqueles que partiram antes dela, em vez de buscar ajuda daqueles que estão necessitados. A quinta palavra havia sido revelada, mostrando como uma confusão doutrinal aparentemente pequena podia criar correntes espirituais que prendiam famílias inteiras por séculos. Santa Teresa compreendeu que as 5 palavras restantes revelariam aspectos ainda mais profundos de como a ignorância espiritual pode perpetuar-se e multiplicar-se quando disfarçada de devoção genuína. A sexta revelação ocorreu a Santa Teresa durante a celebração da Missa do Galo no Natal de 1578, enquanto ela contemplava o mistério da encarnação. De repente, em meio à sagrada liturgia, uma figura lhe apareceu, enchendo-a de espanto e terror. Era a alma de um sacerdote que ela conhecera em vida, o padre Francisco de Salcedo, que fora seu confessor e guia espiritual por muitos anos e que morrera com reputação de santidade. Teresa, disse a alma do padre Salcedo com voz repleta de tristeza e humildade, devo revelar-te a sexta palavra proibida, pois é a que causa maior confusão, mesmo entre os ministros sagrados. É uma palavra que se infiltrou na liturgia moderna, nos sermões, nas orações oficiais da Igreja, mas que contém um sutil erro teológico que pode prolongar indefinidamente a purificação das almas. Santa Teresa estremeceu ao perceber que essa revelação implicaria uma crítica a certas práticas eclesiásticas de sua época. A alma do sacerdote prosseguiu: durante minha vida, pronunciei esta palavra do púlpito centenas de vezes, acreditando que ela confortava famílias enlutadas e expressava a verdade católica mais ortodoxa. Mas agora, do purgatório, vejo como esta palavra
revela uma compreensão incompleta do estado das almas após a morte. A sexta palavra é desfrutar. A alma do padre Salcedo explicou a razão teológica pela qual este dito, aparentemente piedoso, é espiritualmente destrutivo. Quando os sacerdotes, do púlpito, dizem às famílias enlutadas que seus falecidos já gozam da presença de Deus, ou quando os fiéis lhes dizem para descansarem no descanso eterno, eles presumem erroneamente que todas as almas vão diretamente para o céu sem passar pela purificação do purgatório. A revelação tornou-se mais específica quando a alma mostrou a Santa Teresa como essa palavra havia permeado a liturgia de sua época. Vi padres assegurarem às famílias, em funerais, que o falecido já gozava da visão beatífica, eliminando assim a necessidade teológica de rezar por sua alma. Esses padres, com boas intenções, mas teologia medíocre, privam as almas do purgatório das orações e intercessões de que tanto necessitam. Santa Teresa compreendeu a gravidade dessa situação. Se os próprios ministros da Igreja ensinassem implicitamente que as almas já gozavam do céu, os fiéis não sentiriam a necessidade de rezar pelos mortos, deixando as almas no purgatório sem o auxílio espiritual essencial para completar sua purificação. Essa palavra, continuou a alma do sacerdote, revela uma forma de falsa misericórdia que, paradoxalmente, se transforma em crueldade espiritual. Os sacerdotes, que prematuramente asseguram que as almas desfrutam do céu, acreditam estar consolando os enlutados, mas, na realidade, condenam as almas a um purgatório prolongado por falta de orações. A alma revelou casos específicos que observara no purgatório. Vi famílias que, depois de ouvirem o padre dizer que o pai agora gozava da paz eterna, deixaram de rezar por ele, de mandar celebrar missas pela sua alma ou de oferecer esmolas pelo seu repouso. Essas famílias, acreditando que estavam agindo de acordo com os ensinamentos do padre, abandonaram espiritualmente o pai justamente no momento em que ele mais precisava de ajuda. As críticas se estenderam a certas orações oficiais que se popularizaram em sua época. Ouvi orações que dizem: conceda, Senhor, que ele agora possa desfrutar da sua presença. Como se fosse possível forçar Deus a apressar a purificação das almas com palavras presunçosas. Essas orações revelam uma compreensão deficiente tanto da justiça divina quanto da real necessidade de purificação que a maioria das almas possui. Santa Teresa teve então uma visão perturbadora. Sacerdotes, do púlpito, promovendo uma forma de universalismo prático, afirmando que todos os falecidos com um certo grau de fé já gozavam do céu. Esses sacerdotes, sem saber, estavam esvaziando a doutrina do purgatório de seu significado e privando as almas da ajuda de que necessitavam. A palavra desfrutar, explicou a alma do padre Salcedo, quando aplicada prematuramente às almas dos falecidos, revela uma forma de presunção teológica que pode ser fatal tanto para quem a profere quanto para a alma a que se refere. Só Deus conhece o verdadeiro estado de cada alma após a morte. E presumir que todas as almas desfrutam imediatamente do céu é uma forma sutil de orgulho intelectual. A alma conclui sua revelação com uma advertência específica para os sacerdotes. Os ministros sagrados que afirmam que as almas gozam do céu sem provas sobrenaturais concretas assumem um julgamento que pertence somente a Deus. Essa presunção não só priva as almas do purgatório das orações necessárias, como também pode levar os próprios sacerdotes a uma forma particular de condenação por terem impedido a caridade cristã para com os mortos. A sexta palavra havia sido revelada, mostrando como até mesmo a autoridade eclesiástica podia, sem intenção maliciosa,
tornar-se um obstáculo à salvação das almas quando a misericórdia mal compreendida substituía a verdade teológica. Santa Teresa compreendeu que as 4 palavras restantes revelariam aspectos ainda mais sutis de como as boas intenções, sem o verdadeiro conhecimento, podiam se tornar o caminho para o inferno. A 7ª revelação chegou a Santa Teresa, em circunstâncias que a marcaram profundamente. Era o aniversário da morte de seu irmão Rodrigo, que falecera na Índia lutando contra os infiéis, e ela se retirara para rezar por sua alma, como fazia todos os anos. Mas desta vez, em vez da paz habitual que sentia ao rezar pelos mortos, percebeu uma presença angustiada que encheu sua cela com uma tristeza tão profunda que começou a chorar incontrolavelmente. Era a alma de uma jovem de apenas 25 anos que morreu no parto, deixando 3 filhos pequenos órfãos. Sua presença emanava uma solidão tão intensa que Santa Teresa compreendeu imediatamente que aquela alma sofria de uma forma particular de abandono espiritual que prolongava indefinidamente sua purificação. Ela disse a Santa Teresa com a voz embargada pela dor: "Vim revelar-te a 7ª palavra proibida, pois é ela que causa o maior sofrimento emocional às almas do purgatório. É uma palavra que os vivos pronunciam, acreditando que expressa uma aceitação cristã da vontade divina, mas que, na realidade, revela uma forma sutil de abandono espiritual que nos deixa completamente desamparados." A alma prosseguiu, relatando sua experiência pessoal. "Quando morri durante o parto, deixei meus 3 filhos pequenos e meu marido em profunda tristeza. Nos primeiros meses após minha morte, toda a minha família rezou constantemente por minha alma, mandou celebrar missas e ofereceu esmolas pelo meu repouso. Eu podia sentir o amor e as orações deles como um bálsamo suave que me purificava." Santa Teresa escutou atentamente enquanto a alma continuava com dor crescente. Mas depois do 1º ano, começaram a pronunciar a 7ª palavra proibida. Cada vez que a diziam, eu sentia o fluxo da graça que chegava às minhas orações ser interrompido. Era como se estivessem construindo um muro espiritual, me separando da caridade deles. A 7ª palavra é aceitar. A alma da jovem mãe explicou por que essa palavra era tão destrutiva. Quando meus entes queridos começaram a dizer: "Aceite a vontade de Deus. Aceite que você não pode mais estar conosco. Aceite sua nova condição." Eles estavam me pedindo para desistir de receber sua ajuda espiritual. Eles interpretaram aceitar a vontade de Deus como sinônimo de desconexão emocional e espiritual. A revelação se aprofundou quando a alma mostrou a Santa Teresa como esta palavra revelava uma compreensão deficiente da comunhão dos santos. Os vivos acreditam erroneamente que ajudar espiritualmente os mortos é uma forma de recusar a sua morte. Pensam que rezar intensamente por nós, lamentar a nossa ausência ou manter viva a nossa memória é uma forma de rebeldia contra Deus. Mas a verdade é exatamente o oposto. A verdadeira aceitação da vontade de Deus inclui a cooperação ativa com o plano de salvação das almas. Santa Teresa então teve visões específicas de famílias que haviam pronunciado essa palavra proibida. Ela observou um marido que, após 2 anos de viuvez, disse à sua falecida esposa: "Meu amor, preciso aceitar que você não está mais aqui. Preciso seguir em frente com a minha vida." A partir daquele momento, ele deixou de rezar por ela, de mandar celebrar missas por sua alma ou de se lembrar dela em suas orações diárias. A mulher no purgatório experimentou isso como um abandono devastador que prolongou sua purificação por décadas. Essa palavra continuou a alma da jovem mãe. É particularmente destrutiva porque confunde a resignação cristã com o abandono espiritual.
Os vivos acreditam que aceitar a nossa morte significa deixar de nos amar ativamente. Mas a verdadeira aceitação cristã deve ser expressa por meio de um amor ainda mais puro e eficaz. Amor expresso em orações, sacrifícios e boas obras oferecidas para a nossa purificação. A alma também revelou como essa palavra afetava os vivos que a pronunciavam. As pessoas que nos dizem aceitem estão inconscientemente tentando se libertar do fardo espiritual e emocional de manter uma relação caridosa com os falecidos. Elas preferem a tranquilidade psicológica do esquecimento à responsabilidade cristã do amor ativo pelas almas necessitadas. Essa visão tornou-se mais específica quando a alma apresentou o caso de seus próprios filhos. Meus 3 filhos, quando cresceram, foram criados por parentes que os ensinaram a aceitar minha morte como a vontade de Deus. Disseram-lhes que lembrar-se demais de mim ou lamentar minha ausência era uma forma de rebeldia contra o plano divino. Como resultado, meus filhos cresceram sem nunca rezar por minha alma, sem nunca oferecer uma missa pelo meu repouso, sem manter viva a memória amorosa que poderia ter acelerado minha purificação. A palavra aceitar, explicou a alma, revela uma compreensão pagã da morte que se infiltrou no pensamento cristão. Os pagãos aceitam a morte como uma separação definitiva, mas os cristãos devem aceitá-la como uma transição que requer a colaboração ativa da comunidade de fiéis para sua conclusão bem-sucedida. A alma da jovem mãe conclui sua revelação com um apelo comovente. Ensinem aos cristãos que a verdadeira aceitação da vontade divina não consiste em abandonar espiritualmente os falecidos, mas em amá-los da maneira mais perfeita possível, ajudando-os a completar seu caminho para a santidade por meio de orações constantes, sacrifícios generosos e boas obras oferecidas para a sua libertação do purgatório. A 7ª palavra havia sido revelada, mostrando como a genuína virtude cristã podia ser pervertida em seu oposto quando não iluminada por uma compreensão correta da comunhão dos santos. Santa Teresa compreendeu que as 3 palavras restantes revelariam os erros mais sutis e perigosos de todos. A 8ª revelação chegou a Santa Teresa de uma forma completamente inesperada, durante uma experiência que a marcou como uma das mais perturbadoras de toda a sua vida mística. Enquanto estava imersa em oração contemplativa durante a festa de São João da Cruz, ela sentiu-se espiritualmente transportada para uma região do purgatório que nunca tinha visto antes, um lugar onde as almas sofriam não tanto com o fogo purificador, mas com uma forma particular de solidão que parecia infinita. Ali, uma alma lhe apareceu, a qual ela reconheceu imediatamente. Era sua própria irmã, Maria, que havia falecido anos antes e que Teresa sempre acreditara já ter alcançado a visão beatífica por causa de sua vida aparentemente virtuosa. Vê-la no purgatório foi um choque que quase a fez desmaiar, mas o que mais a abalou foi a constatação de que sua irmã estava sofrendo justamente por causa de uma palavra que a própria Teresa havia proferido sobre ela centenas de vezes ao longo dos anos. Teresa, minha irmã, disse a alma de Maria, com uma mistura de amor e reprovação que transpassou o coração da santa. Devo revelar-te a 8ª palavra proibida, pois tu mesma a proferiste a meu respeito centenas de vezes, acreditando estares expressando o mais puro amor fraternal. É a palavra que revela o egoísmo mais sutil do coração humano. Um egoísmo disfarçado de generosidade que pode passar despercebido até mesmo pelas almas mais santas. Santa Teresa ficou devastada ao perceber que, sem saber, havia contribuído para prolongar o sofrimento de sua irmã no purgatório. A alma de Maria continuou. Esta palavra é particularmente traiçoeira, porque aqueles que a proferem sentem-se virtuosos e generosos. Sentem-se nobres,
altruístas, capazes de grandes sacrifícios por amor. Mas a realidade espiritual é exatamente o oposto. Esta palavra revela a forma mais refinada de egocentrismo. A oitava palavra é perdoar. A revelação chocou profundamente Santa Teresa, que questionou como o perdão poderia ser espiritualmente destrutivo. A alma de sua irmã Maria explicou: não é o perdão genuíno que é prejudicial, mas a maneira específica como os vivos se dirigem às almas do purgatório ao pedir perdão. Quando você me diz, perdoe-me, Maria, por não ter sido uma irmã melhor, você está transformando minha purificação em um meio para sua própria paz de espírito. A explicação teológica foi devastadora. As almas no purgatório não podem perdoar no sentido estrito da palavra, porque o perdão requer um ato de livre-arbítrio que só é possível no estado de peregrinação terrena. Quando nos pedem perdão, atribuem-nos um poder que não possuímos e, ao mesmo tempo, usam o nosso suposto perdão como meio de se libertarem da culpa que sentem. Santa Teresa então percebeu como havia caído nessa armadilha espiritual por anos. Em todos os aniversários da morte de sua irmã, ela ia ao túmulo dela pedir perdão pelas vezes em que fora impaciente, por não ter sido mais caridosa, por não ter apreciado suficientemente sua companhia enquanto ela estava viva. Ela acreditava que esses atos de humildade eram virtuosos, mas agora entendia que eram formas sutis de egocentrismo. Quando você pede meu perdão, continuou a alma de Maria, você prioriza sua própria paz psicológica em detrimento da minha real necessidade de purificação. Em vez de oferecer orações, missas ou boas obras pela minha alma, você usa minha suposta capacidade de perdoá-lo para resolver seu próprio conflito interno. É egoísmo disfarçado de humildade. A visão se intensificou quando a alma mostrou exemplos específicos desse fenômeno. Santa Teresa viu uma mulher que durante 20 anos ia ao cemitério pedir perdão à mãe por ser uma filha ingrata. Cada visita a aliviava temporariamente da culpa, mas não oferecia nada de eficaz para a purificação da mãe. A alma da mãe permanecia no purgatório, não apenas se purificando de suas próprias imperfeições, mas também sofrendo por sua incapacidade de ajudar a filha a superar a culpa de maneira espiritualmente madura. Essa palavra proibida, explicou a alma de Maria, revela uma completa inversão das prioridades espirituais. Os vivos deveriam se preocupar primeiro com o nosso bem-estar eterno e depois com a sua própria paz emocional. Mas quando nos pedem perdão, estão fazendo exatamente o oposto. Estão usando nossa suposta capacidade de perdoar para resolver seus próprios conflitos psicológicos. A alma também revelou as consequências para aqueles que pronunciassem essa palavra proibida. As pessoas que constantemente pedem perdão aos falecidos desenvolvem uma forma imatura de lidar com a culpa. Em vez de levarem seus pecados ao sacramento da confissão e fazerem verdadeira penitência, buscam uma absolvição ilusória de almas que não podem concedê-la. Isso impede seu verdadeiro crescimento espiritual. Santa Teresa então compreendeu a diferença crucial entre arrepender-se verdadeiramente dos pecados cometidos contra os mortos e usar os mortos como meio para resolver a própria culpa. A alma de Maria explicou: o verdadeiro arrependimento pelos pecados cometidos contra os mortos deve resultar em reparação efetiva. Orar mais por suas almas, oferecer mais sacrifícios por sua purificação, viver com mais virtude em sua memória. Mas pedir perdão diretamente a eles é uma forma de interromper esse processo de genuína reparação. A oitava revelação conclui com um ensinamento que transformou para sempre a compreensão de Santa Teresa sobre o amor fraternal. O amor verdadeiramente generoso pelos mortos não busca a sua própria paz de espírito, mas o bem dos outros.
os vivos que verdadeiramente amam os seus mortos devem perguntar-se: o que posso realmente fazer pela sua purificação? Em vez de: podes perdoar-me para que eu me sinta melhor. A 8ª palavra havia sido revelada, mostrando como até mesmo as almas mais santas podiam cair em formas sutis de egoísmo quando não examinavam cuidadosamente os motivos subjacentes às suas ações aparentemente virtuosas. Santa Teresa compreendeu que as 2 palavras restantes revelariam os erros mais profundos e perigosos de todos. A 9ª revelação chegou a Santa Teresa durante a Vigília Pascal de 1579, no momento mais solene da liturgia, quando o sacerdote entoou o Exultet e toda a igreja se encheu de luz após a escuridão da Sexta-feira Santa. Mas, em vez de experimentar a alegria da ressurreição, Santa Teresa sentiu-se arrebatada em êxtase para uma região do purgatório que a encheu de horror, um lugar onde as almas sofriam uma forma de tormento que combinava fogo purificador com uma angústia espiritual indescritível. Ali, apareceu-lhe uma figura que ela reconheceu como a alma de uma mulher, que fora considerada um modelo de piedade cristã em vida. Dona Mencia da Encarnação, que fora superiora de um convento de freiras e falecera com reputação de santidade. Vê-la em tamanho sofrimento espiritual foi um choque que quase levou Santa Teresa à loucura. Teresa de Jesus, disse-lhe esta alma, com uma voz que parecia vir das profundezas do abismo: devo revelar-te a 9ª palavra proibida, pois é a mais perigosa de todas. Parece ser a expressão mais santa e piedosa que pode sair dos lábios de um cristão, mas contém uma blasfêmia tão sutil que pode passar despercebida até mesmo pelos teólogos mais eruditos. Há 30 anos a pronuncio do púlpito, ensinando-a a centenas de almas, como se fosse a mais pura sabedoria cristã. Santa Teresa estremeceu ao perceber que essa revelação implicaria uma crítica a expressões que pareciam ortodoxas e até mesmo sagradas. A alma de Dona Mencia prosseguiu: durante minha vida, acreditei que esta palavra expressava a mais perfeita conformidade com a vontade divina. Ensinei-a às minhas freiras como o ápice da virtude cristã. Pronunciei-a em minhas orações como se fosse a mais alta manifestação de amor a Deus. Mas agora, do purgatório, vejo como esta palavra contém uma compreensão errônea da natureza divina que beira a heresia. A 9ª palavra é bem-aventurada. A revelação deixou Santa Teresa profundamente perturbada, que questionou como pedir a bênção de Deus poderia ser espiritualmente destrutivo. Dona Mencia explicou com precisão teológica que atestava sua formação doutrinal. Não é pedir a bênção de Deus que constitui blasfêmia, mas dirigir-se às almas do purgatório e pedir-lhes que nos abençoem. Quando os vivos nos dizem abençoa-nos do céu, atribuem-nos um poder que pertence exclusivamente a Deus e aos santos que já gozam da visão beatífica. A explicação se aprofunda de uma forma alarmante. As almas no purgatório não só não podem abençoar ninguém, como somos nós que desesperadamente precisamos das bênçãos que emanam das orações e boas obras dos fiéis. Quando nos pedem bênçãos, invertem completamente a ordem sobrenatural estabelecida pela divina providência. Santa Teresa teve então visões específicas de como essa palavra havia permeado a piedade popular de sua época. Ela observou famílias inteiras que, após funerais, dirigiam-se a seus entes queridos falecidos, dizendo: abençoe-nos do céu, vovó. Abençoe seus netos, padre. Abençoe nossa casa da eternidade. Cada uma dessas expressões aparentemente piedosas constituía uma forma de idolatria que prolongava o sofrimento das almas e comprometia a salvação daqueles que as proferiam. Esta palavra, continuou a alma de Dona Mencia,
revela uma confusão doutrinal que pode levar tanto os vivos quanto os mortos à danação eterna. Quando os vivos nos atribuem o poder de abençoar, estabelecem uma forma sutil de culto que pertence somente a Deus. E quando nós, as almas no purgatório, sentimos a tentação de ceder a essas honras indevidas, podemos cair numa forma de orgulho espiritual que atrasa indefinidamente a nossa purificação. A visão tornou-se mais específica quando a alma mostrou exemplos concretos de como essa blasfêmia oculta havia causado devastação espiritual. Santa Teresa viu uma família onde a tradição de pedir a bênção do patriarca falecido havia sido mantida por 4 gerações. Cada geração ensinava a seguinte a buscar a bênção do bisavô em momentos importantes, casamentos, nascimentos, decisões cruciais. Essa tradição familiar manteve a alma do patriarca no purgatório por mais de 1 século, fomentando uma forma de orgulho espiritual que impedia sua completa purificação. A blasfêmia é particularmente sutil, explicou a alma, porque aqueles que pedem nossas bênçãos experimentam efeitos psicológicos positivos. Sentem-se protegidos, acompanhados, abençoados. Mas esses efeitos não provêm de um poder inexistente nosso, mas da própria fé deles e da misericórdia divina que responde à sinceridade de seus corações, apesar do erro doutrinal que cometem. A alma de Dona Mencia também revelou as consequências para os vivos. As pessoas que habitualmente pedem bênçãos aos falecidos desenvolvem uma forma desordenada de religiosidade que pode distanciá-las da adoração devida unicamente a Deus. Criam uma espécie de panteão familiar onde os ancestrais ocupam o lugar correspondente aos santos canonizados, aos anjos e, em última instância, ao próprio Deus. A revelação atingiu seu ponto mais aterrador quando a alma revelou casos de pessoas que morreram em estado de pecado mortal, precisamente por terem persistido nessa forma de idolatria familiar. Vi almas que, no momento da morte, em vez de confiar em seu espírito a Deus, o confiaram a seus ancestrais falecidos. Esse ato final de idolatria foi suficiente para sua danação eterna. Santa Teresa então compreendeu por que essa palavra era considerada a mais perigosa. Ela combinava a aparência da maior piedade com a realidade de uma blasfêmia sutil, criando uma armadilha espiritual quase impossível de detectar para as almas ainda não avançadas na vida mística. A alma conclui: esta palavra, que parece sagrada, é na realidade uma ofensa direta à soberania divina. Só Deus abençoa. Só os santos no céu podem interceder eficazmente. Só os anjos têm o poder de transmitir bênçãos celestiais. Atribuir esses poderes às almas no purgatório é uma forma de politeísmo disfarçada de cristianismo. A 9ª palavra havia sido revelada, mostrando como a ignorância doutrinária podia levar até mesmo as almas mais piedosas a cometer blasfêmias inconscientes que comprometiam gravemente sua salvação eterna. A 10ª e última revelação chegou a Santa Teresa em circunstâncias que superaram todas as anteriores em intensidade e terror. Era Sexta-feira Santa de 1580, e enquanto meditava sobre a paixão de Cristo durante suas 3 horas de agonia, ela experimentou o êxtase místico mais prolongado e perturbador de toda a sua vida. Ela foi transportada espiritualmente não apenas para o purgatório, mas para o próprio tribunal de Deus, onde testemunhou o julgamento particular de uma alma que acabara de morrer. O que ela viu a encheu de um horror sagrado e indescritível. Ela observou como aquela alma, que parecia ter vivido em graça por décadas, se viu à beira da danação eterna por causa de uma única palavra proferida em seu leito de morte. Uma palavra que parecia ser a expressão mais sublime do amor cristão, mas que, na realidade,
continha uma rebelião tão profunda contra Deus que era quase imperdoável. Após presenciar esse terrível julgamento, uma figura de luz apareceu para ela, a qual ela reconheceu como o próprio arcanjo São Miguel, que lhe falou com uma voz que parecia vir do trono de Deus. Teresa de Jesus, disse ele, você foi chamada a testemunhar a mais terrível revelação de todas, pois a 10ª palavra proibida pode determinar a danação ou a salvação eterna de uma alma no exato momento de sua morte. É a palavra que revela se uma pessoa realmente amou a Deus ou apenas a sua imagem. Santa Teresa estremeceu ao compreender que esta revelação final determinaria o destino eterno, não só das almas no purgatório, mas de todos os cristãos no momento crucial da sua morte. O arcanjo São Miguel prosseguiu. Esta palavra é frequentemente proferida por aqueles que se consideram almas devotas e piedosas, dedicadas ao serviço divino. Parece brotar do amor mais puro e altruísta, mas, na realidade, revela uma forma de orgulho espiritual tão subtil que pode enganar até as almas mais santas até ao momento em que comparecem perante o tribunal divino. A 10ª palavra é porquê. O arcanjo Miguel explicou por que essa palavra aparentemente inocente continha o potencial para a danação eterna. Quando as almas se voltam para Deus, os santos ou os falecidos perguntando por quê, elas estão implicitamente questionando a sabedoria, a justiça e a bondade divinas. Elas estão usando seu entendimento limitado como padrão para julgar os planos eternos de Deus. Essa atitude é a própria essência do orgulho luciferiano. A revelação tornou-se mais específica quando o arcanjo mostrou a Santa Teresa casos particulares em que esta palavra havia determinado o destino eterno de muitas almas. Vi mães que, depois de perderem seus filhos, se voltaram para Deus e perguntaram: por que me tiraste meu filho? Vi maridos que, depois de ficarem viúvos, perguntaram: por que me fazes sofrer tanto? Vi filhos que, depois de perderem seus pais, perguntaram: por que não ouves minhas orações? Cada uma dessas perguntas revela um coração que preparou o terreno para o amor divino. Santa Teresa então compreendeu a diferença crucial entre a busca legítima por entendimento espiritual e a rebeldia disfarçada de preocupação religiosa. O arcanjo prosseguiu: não é pecado desejar compreender os caminhos de Deus quando essa busca nasce da humildade e se dirige ao crescimento no amor divino. Mas quando a pergunta "por quê?" surge da exigência de que Deus justifique seus atos perante o tribunal da razão humana, torna-se blasfêmia e rebeldia. A visão atingiu seu ponto mais aterrador quando São Miguel lhe mostrou o caso específico da alma, cujo julgamento ela havia testemunhado. Essa alma vivera 60 anos em aparente santidade, rezando diariamente, recebendo frequentemente os sacramentos, praticando obras de caridade e gozando de reputação de virtude entre seus contemporâneos. Mas quando Deus permitiu que seu filho morresse em um acidente, sua reação revelou a verdadeira natureza de seu coração. Por que, meu Deus, depois de ter te servido fielmente por tantos anos, permites isso? O arcanjo explicou por que essa pergunta quase condenou essa alma. Essa pergunta revelou que o serviço dela a Deus havia sido, na realidade, uma transação. Ela serviu a Deus esperando receber proteção divina para seus entes queridos em troca. Seu amor por Deus era condicional aos favores que ela esperava obter. Quando Deus deixou de cumprir esse contrato implícito, sua verdadeira natureza foi revelada. Ela não amava a Deus por Ele mesmo, mas pelos favores que esperava receber dele. Santa Teresa, então, percebeu como essa palavra se manifestava de muitas maneiras na vida espiritual. Por que não curas meu enfermo quando rezo tanto? Por que permites que os ímpios prosperem enquanto os bons sofrem?
Por que não atendes às minhas orações como eu esperava? Cada variação dessa pergunta revelava a mesma atitude fundamental: a exigência de que Deus agisse de acordo com as expectativas humanas. Esta palavra, continuou o arcanjo, é particularmente perigosa quando dirigida às almas no purgatório. Os vivos que perguntam: por que você teve que morrer? Por que Deus o levou tão cedo? Por que não pudemos ter mais tempo juntos? Estão implicitamente questionando a justiça e a sabedoria divinas no exato momento da morte de seus entes queridos. Essa atitude cria uma barreira espiritual que impede que suas orações e intercessões alcancem efetivamente as almas que buscam ajudar. O arcanjo São Miguel também revelou as consequências para aqueles que habitualmente proferem essa palavra proibida. As almas que questionam constantemente os planos divinos desenvolvem uma forma particular de dureza de coração que pode levá-las à apostasia final. No momento da própria morte, em vez de se entregarem com confiança nas mãos de Deus, podem rebelar-se definitivamente contra uma providência que nunca correspondeu às suas expectativas. A revelação conclui com o ensinamento mais importante de todos. A 10ª palavra proibida pode condenar ou libertar para sempre, pois revela se uma alma alcançou a maturidade espiritual para amar a Deus incondicionalmente. As almas que aprenderam a dizer "seja feita a tua vontade", em vez de "por quê?", alcançaram a santidade que as torna dignas da visão beatífica. Mas as almas que persistem em questionar os planos divinos revelam que seu amor a Deus está manchado pelo egoísmo e pelo orgulho. Santa Teresa compreendeu que as 10 palavras proibidas formavam um sistema completo que revelava todos os possíveis erros na relação entre os vivos e os mortos, e que a 10ª palavra era a mais perigosa, porque podia determinar o destino eterno das almas no momento mais crucial de sua existência. Após receber essas 10 revelações devastadoras sobre as palavras que jamais devemos dirigir às almas dos falecidos, Santa Teresa de Ávila atravessou o período mais difícil de toda a sua vida mística. Durante 3 semanas inteiras, ela foi incapaz de comer, dormir ou mesmo rezar normalmente, subjugada pela magnitude do que havia descoberto e pela responsabilidade de compartilhar essas verdades com a humanidade. Mas em 15 de agosto de 1580, durante a festa da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, enquanto rezava desesperadamente, pedindo conselhos sobre como reparar todo o dano espiritual que essas palavras proibidas causavam diariamente a milhões de almas, a própria Virgem Maria lhe apareceu, acompanhada por todas as almas que lhe haviam revelado as 10 palavras amaldiçoadas. "Minha filha", disse-lhe a Mãe de Deus, com uma voz repleta de toda a ternura maternal do céu, "você foi chamada não apenas para revelar os erros que os vivos cometem ao se dirigirem aos mortos, mas também para transmitir a solução completa que reparará séculos de danos espirituais. Eu a escolhi para ser o instrumento de libertação, tanto para as almas no purgatório, quanto para os vivos que proferiram essas palavras proibidas." A Virgem Maria então revelou a Santa Teresa a oração mais poderosa já ditada pelo céu para reparar o dano causado pelas 10 palavras proibidas. Essa oração, conhecida nos arquivos secretos do Vaticano como a Oração de Reparação de Santa Teresa, contém um poder espiritual tão extraordinário que pode libertar instantaneamente as almas do purgatório de todas as correntes criadas pelas palavras malditas. Esta oração, explicou a Virgem Maria, deve ser recitada por todo cristão que tenha proferido uma das 10 palavras proibidas. Sua eficácia é tão grande que pode apagar completamente o dano espiritual causado, libertar as almas do sofrimento prolongado
e obter a graça da perseverança final para aqueles que a rezam com verdadeira devoção. Santa Teresa então recebeu a oração completa, palavra por palavra, diretamente dos lábios da Virgem Maria. Oração de reparação de Santa Teresa. Santíssima Virgem Maria, Rainha do Purgatório, interceda por mim junto ao seu divino Filho por todas as vezes em que, sem saber, prolonguei o sofrimento das almas com minhas palavras ignorantes. Reconheço que lhes disse: voltem, quando deveria ter orado por sua purificação. Que lhes pedi: descansem, quando deveria ter desejado sua completa santificação. Que lhes supliquei: esperem por mim, quando deveria ter ansiado pela visão de Deus. Perdoa-me, Senhor, por dizer obrigado, buscando minha própria satisfação, em vez de reconhecer que todo o bem vem de Ti. Perdoa-me por dizer protege-nos, invertendo a ordem da Tua caridade. Perdoa-me por dizer aproveitai, vangloriando-me do Teu julgamento divino. Perdoa-me por dizer aceita, abandonando espiritualmente aqueles que eu deveria ter amado através da oração constante. Perdoa-me por dizer perdoa, usando almas para minha própria paz de espírito. Lamento ter dito abençoa, atribuindo teu poder divino às almas. Lamento profundamente ter dito por quê, questionando tua sabedoria infinita em vez de confiar em tua perfeita bondade. Pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, libertem agora todas as almas que sofreram por causa das minhas palavras, para que possam ascender gloriosamente à vossa presença, completamente purificadas. Concedei-me a graça de nunca mais proferir palavras que prejudiquem os falecidos e a sabedoria de amá-los como vós os amais, desejando para eles a santidade perfeita que os tornará dignos de vos ver face a face. Santíssima Virgem, eu consagro a minha língua a vós, para que ela profira somente palavras que libertem as almas do purgatório. Santa Teresa, intercedei para que o meu amor pelos falecidos seja sempre puro, altruísta e ordenado segundo a vontade divina. Amém. Ao recitar esta oração pela primeira vez, Santa Teresa viu todas as almas presentes na visão instantaneamente libertas de seus grilhões espirituais e ascendendo gloriosamente ao céu, completamente purificadas e radiantes de felicidade eterna. A Virgem Maria concluiu a revelação com uma promessa que transformou para sempre a compreensão católica da intercessão pelos mortos. Esta oração será o maior tesouro que a Igreja possui para ajudar as almas do purgatório. Quem a recitar será libertado de proferir novamente as 10 palavras proibidas e receberá, no momento da morte, a graça de se dirigir corretamente a Deus e às almas de seus entes queridos. Durante os últimos anos de sua vida, Santa Teresa ensinou esta oração às suas freiras mais próximas, que testemunharam seus efeitos milagrosos. As irmãs que haviam perdido entes queridos e pronunciado as palavras proibidas por anos experimentaram uma paz sobrenatural imediata ao recitarem a oração de reparação. Além disso, muitas receberam visões de seus entes queridos falecidos, confirmando sua libertação do purgatório e sua entrada triunfal no céu. A promessa de Santa Teresa estende-se a cada um de nós. Se rezarmos esta oração com um coração sincero e ensinarmos aos outros a maneira correta de se relacionar com os falecidos, participaremos da maior obra de caridade que existe: a libertação das almas no purgatório e a nossa própria preparação para uma morte santa. Se você se sente chamado a ser um instrumento de libertação para as almas no purgatório, inscreva-se para receber mais revelações místicas que podem transformar sua vida espiritual. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama, pois cada alma que aprende essas verdades se tornará uma fonte de libertação para os falecidos e de graça para os vivos.